E olha esse papo, galera. Olha só. O pastor Marco Feliciano falou que a igreja evangélica deve abafar os crimes cometidos pelos seus pastores. E disso provavelmente você já sabia, né? E se eu te contar que viralizou mais um vídeo em que o pastor ainda é mais explícito em relação a esse tipo de coisa? É brincadeira. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Sofia Labanca, nessas horas, aquele lema vem e vem grandão, né? Sou ateu, graças a Deus. Que papo é esse, cara? Pois é. A gente tá falando aí do pastor Marco Feliciano, que é uma figura aí carimbada, tanto na igreja quanto na política, né? Eu lembro de ouvir falar do Marco Feliciano na política pela primeira vez lá pelos idos de 2010, 2011, quando estávamos ainda no governo Dilma. E o cara se tornando o presidente da Comissão de Direitos Humanos no meio de uma discussão sobre casamento gay, se seria liberado ou não, criminalização da homofobia, se seria ou não. E aí numa manobra que, diga-se de passagem, teve aí participação do PT, entra o Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Pois eu vou dizer pra vocês que o cara não melhorou nada daquela época até hoje, né? Segue a mesma banda. E uma das tônicas que a gente tá vendo agora com relação ao Marco Feliciano é o incômodo que ele está tendo com a quantidade de notícias e de coisas e de denúncias que estão viralizando e chegando nos jornais, etc., com relação a pastores evangélicos, né? E viralizou agora, recentemente, um vídeo do Feliciano no meio de uma pregação, no meio de uma multidão lá falando, olha, crente não tem nada que ir na delegacia denunciar ninguém. Crente vai no círculo de oração. Vamos ver. Tá na tela, galera. Porque eu vi da boca do pastor um dia assim, delegacia de crente assembleiano, não é a 25ª DP, não é a 13ª DP, delegacia de crente assembleiano se chama círculo de oração. Explica isso pro jovem que está do seu lado, que talvez ele não compreenda. O que é uma delegacia? É onde você vai dar queixa. O nosso pastor dizia, quer dar queixa? Leve para as irmãs do círculo de oração. Leve um bilhetinho escrito. Elas não sabiam ler, mas elas catavam aquele bilhete, colavam no joelho e oravam. E não me pergunte como, porque milagre não se explica. Uma semana, um mês, 2 meses depois, fazia fila de pessoas para dar o testemunho de que o sobrenatural havia acontecido. Porque eu vi da boca do pastor... Cara, é muita retórica, né? É a moral de saber falar, eu acho, né? É isso, né? Tem um crime, não vai na delegacia, leva por círculo de oração e entrega na mão da pessoa que não sabe ler. Que é pra ter certeza que ninguém vai ficar sabendo dessa sua denúncia, e que ela vai orar por você, e se não é amanhã, se não é depois da manhã, mês que vem, ou ano que vem, o milagre vai acontecer, porque milagre não se explica. Você acredita? Ou nunca. Vou falar o quê, né, Sofia? Mas, enfim... E eu acho que isso tá repercutindo bastante agora, esse vídeo, que por causa de um outro vídeo que viralizou recentemente, de uma fala mais ou menos nesse sentido do próprio Marco Feliciano num podcast, o podcast Positivamente, que ele participou lá no sábado, dia 22 de junho desse ano. Vamos ver esse cortezinho aí também. Vamos lá, tá na tela. O que é o escândalo? É algo que aconteceu entre 2 pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não são escondidos. Não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica, não. Existem sites gospel, só chamar de fuxico, para você ter uma ideia. Fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas nós temos vivido nesse tempo... uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele?
Não, Não, o senhor é perfeito, juiz perfeito, dele. mas- Não, o juiz já não tomou a situação? Mas já... essa- Pô, o rapaz tinha dado uma enquadrada decente, né? Ele falou o óbvio, né? Falou o óbvio. Uhum. Vamos ver até onde que vai agora essa evasividade. Vamos lá. Essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja Não, o que está primeiro que acontecendo. ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento Deixa, que... deixa eu te dar uma palavra como pastor Perfeito, agora. perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano é Concordo falho. plenamente. Todo ser plenamente. humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Uhum. Concordo Entende? plenamente. Pô, vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora, não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A pessoa faz 99 coisas. Mano, ele ainda compara a pessoa que faz as denúncias com diabo. Tá sabe? vendo? Ah, Gente, vamos lá. delação é o crime do cristianismo, né, Sophie? O grande crime Vamos imperdoável lá. do cristianismo é a delação, né? Vamos lá. A gente tava nessa live aqui, para quem estiver assistindo o corte, procura que já vai estar publicado um outro corte. A gente falando aqui, a Daiane trouxe a notícia de que um pastor foi preso com material de abuso sexual infantil. Em flagrante. Foi preso em flagrante. Preso em flagrante com material de abuso sexual infantil. Ah, é um caso isolado? É um caso isolado coisíssima nenhuma. É só você procurar, se não aqui no Meteoro, em qualquer portal de notícias, que você vai ver que tá cheio de casos de pastores abusadores, pastores com lavagem de dinheiro, pastores... Cara, tá envolvidos com tráfico, Com tá tudo. cheio. Hoje a gente vai passar um pente que nem é tão fino ainda, né, Sophie? Nessa relação Né? aí. Né? E você pega, vai... Eu achei bem interessante o Feliciano citar, você vai em sites como esse Fuxico Gospel, realmente, cara, tá todo dia com denúncia lá, sabe? Denúncia de violência doméstica, pastor com praticando violência doméstica contra a esposa, sempre tem. E assim, a ideia do Feliciano é basicamente abafa. Não deixa ninguém ficar sabendo. O Não nosso... leva nem pra delegacia. Aí ele ainda fala, ai não, a justiça que lide... Não, ali no primeiro vídeo ele foi mais explícito ainda. Não é nem pra levar pra delegacia. É pra levar pro círculo de oração e deixa que Deus resolva. E deixa com a irmã que não sabe ler a denúncia. E deixa com a irmã que não sabe ler. Olha, Exato. um terceiro interessado acabou de entrar no nosso chat aqui, Sophie. O diabo em pessoa, veio aqui, o diabo falou, não me inclua nessa canalice de crente, tá aqui nos nossos comentários. Então, estamos intercósmicos hoje, inclusive interplanos, Sophie. Tá vendo? Né? Exatamente. Agora, o que eu acho bastante interessante é que são essas mesmas pessoas, essa mesma extrema-direita aí. Porque, sim, Marco Feliciano é extrema-direita, não Sim. se engane. Uhum. E a teologia da dominação é um movimento político de extrema-direita. Não... o pessoal Aí eu vou causar uma polêmica enorme. Vai, Espero não Sophie, ser cancelada pelo que eu vou falar Não, agora. vai, Sophie, vai agora. Mas vamos lá, o pessoal está tratando muito essa questão da teologia da prosperidade, teologia do domínio, como um movimento religioso. Não é um movimento religioso, é a manifestação religiosa de um movimento político. Teologia da prosperidade é o neoliberalismo pesado. Teologia da dominação é o fascismo. É o fascismo. É apenas a manifestação religiosa dessas correntes políticas. A gente tem que ter noção disso. Mas, enfim. E o Feliciano está incluído nisso aí. Vamos deixar bem e claro. até o pescoço. E é essa mesma gente aí que vem com essa história de não, vamos fortes contra o crime, somos cidadãos de bem, a esquerda fica cobertando o homem que se veste mulher para pegar a menina dentro do banheiro feminino e não sei o quê. Quando chega na hora que você vê o pastor envolvido nesse tipo de caso, nesse tipo de canalice, nesse tipo de crime,
Ah, não. Aí leva pro círculo de oração, abafa. Ô, Sophie, olha só. Eu tenho aqui um conteúdo que eu... Volta e meia eu procuro ele aqui na minha cabeça aqui. E seria bom a gente até colocar aqui permanentemente aqui no nosso lado aqui do Meteoro. Que seriam 20 características do fascismo que elas são colocadas... Estão num cartaz no Museu do Holocausto, nos Estados Unidos. E nessas... E o que é importante da gente entender em relação a essas observações, essas características aqui. Eu vou tentar colocar, ele não tá legal aqui no nosso coisa, mas eu vou colocar aqui assim mesmo. Vamos ver. Tá aqui, ó. E cada um desses... Quando a gente pega e coloca, por exemplo, o Feliciano quanto um fator do fascismo, não é que ele incorpore todas essas características, mas são pessoas responsáveis por pontos desses 20 pontos aí que são já sabidos, né, comprovados pontos e características do fascismo. Tá aqui, ó, um nacionalismo forte e crescente, desprezo pelos direitos humanos, identificação do inimigo como causa unificadora, supremacia militar, sexismo desenfreado, controle de mídias de massa, obsessão com segurança nacional, governo e religião interligados. Até o governo e religião interligados, a gente já dá pra ver uns 2, 3 aqui, ó, que a religião vem prestando esse serviço, né, Sophie? Mantendo essa característica fascista. O governo e a religião interligados, com certeza. A questão da identificação do inimigo como causa unificadora. Não só o anticomunismo, né, que é o grande, né, distúrbio, né, da extrema-direita no mundo, mas a identificação assim, das pessoas do mundo e quem é da igreja, sabe assim? Essas diferenciações que vão criando, né, sutilmente, uma legitimidade crescente para cidadãos de segunda classe, para que depois de um tempo se tornem cidadãos de segunda classe mesmo, né? Então tá lá, o poder das corporações protegido, o poder dos trabalhadores suprimido, desprezo por intelectuais e pelas artes, obsessão por crime e punição, corrupção e nepotismo desenfreado, eleições fraudulentas. Aqui só tem 14 dos 20, galera. Mas olha só, quantos desse aqui a gente já pegou os agentes aqui, a gente já citou agentes dessas características aqui no Meteoro hoje. Só hoje a gente já citou, acho que praticamente todos esses 14. Então, galera, o que o bolsonarismo representou foi um fascismo possível, e o que esses caras estão ainda se alimentando ali dessa carniça ali, ó, tem muito pouco a ver com o motivo pelo qual eles foram colocados lá. No caso dele, por ser pastor, foi colocado lá. No caso de outro, por ser uma subsolidária, foi colocado lá. No caso de outro, por ser um grande empresário, foi colocado lá. Ou enfim, o motivo deles mesmo é esse desprezo pelos direitos humanos, o desprezo pela democracia enquanto resposta para coisa, e a urticária que dá toda vez que vão falar sobre igualdade, né? Toda vez que vai falar alguma coisa e reduzir desigualdade, dá urticária neles. Quem sabe ter sido isso, Sophie, que fez com que Balneário Camboriú se tornasse a capital mundial da sarna aí, né, cara? Começou a vir muito discurso falando sobre igualdade no mundo aí. Quem sabe foi isso que deixou Balneário Camboriú se coçando aí nesse evento ridículo que a extrema-direita promoveu lá esse final de semana. Acho que a gente ainda vai falar nele de novo ainda nesse quarto. Demorou? Bem, chegamos ao fim, Sophie. Mais alguma informação? Não, só queria citar aqui a Giarte, que ela falou, numa coisa eu concordo com o Feliciano, e eu vou dizer que nessa coisa eu também concordo com o Feliciano. Não acho certo chamar o cara de falso pastor. Pastor de verdade também faz essas coisas. É isso aí. Tá aí, galera. Esse foi mais um plantão do Meteoro. Mas temos pesado.